O ecossistema financeiro está diante de uma revolução histórica. E a novidade que altera o eixo dessa história toda tem nome. É a Base Exchange. Isso, a Base Exchange é o colapso de uma era de restrições operacionais, digamos assim, e o início de um cenário onde a concorrência finalmente entra em campo. E não é só para disputar espaço, mas para forçar uma eficiência que, olha, o mercado clamava há muito tempo. E é uma chegada de peso. Para quem está ouvindo a gente, a Base Exchange é uma nova bolsa de valores sediada no Rio de Janeiro, com controle e o fôlego financeiro do Fundo Soberano de Abu Dhabi, o Mubadala. A missão central é quebrar o monopólio histórico da B3. E o dado imprescindível aqui, que já marca o calendário financeiro, é que a Base Exchange planeja iniciar as operações no início de 2027. Exatamente, início de 2027. E essa contagem regressiva traz um peso institucional gigantesco. Ter o respaldo de um dos maiores fundos soberanos do mundo não é só um selo de aprovação. Demonstra a resiliência e a escala de capital envolvida para sustentar um projeto que desafia totalmente o status quo do país. Com certeza. Então vamos desvendar isso. O objetivo da nossa imersão profunda hoje é examinar as engrenagens dessa notícia. A gente quer ensinar, demonstrar e ilustrar de forma gigantescamente fácil como a chegada da Base Exchange não é tipo inaugurar um prédio novo ou uma marca nova. Não, de jeito nenhum. Vai muito além. Sim, estamos falando de uma transformação na eficiência, numa redução matemática de custos e numa modernização que promete impactar o bolso de todo investidor, seja quem faz aquele pequeno aporte mensal, seja a grande gestora de fundos. O que é fascinante aqui é que a primeira reação de grande parte do mercado, sempre que se fala em quebra de monopólio de bolsa, costuma ser uma mistura de surpresa e um certo receio. Existe um mito persistente que precisa ser derrubado com fatos agora mesmo. Qual seria esse mito? A ideia de que ter duas bolsas de valores operando no mesmo país poderia, sei lá, fragmentar o mercado, dividir a liquidez e, consequentemente, enfraquecer as negociações. O Brasil tem uma cultura financeira muito específica, ainda está crescendo se a gente compara com mercados maduros lá fora. Aí quem está ouvindo pensa, peraí, se a gente tem um volume finito de dinheiro circulando no país e, de repente, esse dinheiro é convidado a operar em duas praças diferentes, a gente não corre o risco de criar tipo duas vitrines meio vazias? A liquidez não se perde no meio do caminho com essa fragmentação? Essa é a dúvida que sempre paira nas mesas de operação. Mas a mecânica da liquidez não funciona como um balde de água que você simplesmente divide em dois. É uma falácia absoluta. Ah, não. Não. O livro de ofertas, que é onde as intenções de compra e venda se encontram, ele passa a funcionar de forma interconectada. Os participantes do mercado são rigorosamente os mesmos. O que muda é a infraestrutura de acesso. Se a gente olhar para os dados empíricos globais, em todos os mercados onde um monopólio de bolsa foi desafiado, o volume total de negociação do país disparou. Disparou, então a tese é que a concorrência não divide a pizza. Ela aumenta o tamanho da massa. Exato, aumenta a massa. O caso clássico e muito estudado até é o da Austrália. Durante décadas, a bolsa australiana, a ESX, operou sem nenhum concorrente. E o que acontecia lá? As taxas eram altíssimas e a inovação era lentíssima, o que é bem natural em qualquer monopólio, né? Aí, quando uma bolsa concorrente, a XX, conseguiu a licença e começou a operar, o choque foi imediato. A bolsa entrante cortou taxas agressivamente. Para roubar mercado, claro. Isso. E a bolsa tradicional teve que responder e também baixou os custos para não perder os clientes. O resultado prático disso: o volume financeiro do mercado australiano como um todo cresceu entre 10% e 15%, e num período de apenas 18 meses. Nossa, 15% em 1 ano e meio. É um salto monumental para o PIB financeiro de um país. Mas, assim, vamos explicar o mecanismo por trás disso. Como é que o simples fato de abrir uma segunda porta faz o volume financeiro crescer magicamente desse jeito? Não tem mágica nenhuma, é pura matemática financeira. O mecanismo de crescimento é baseado na compressão de custos. Quando você tem duas praças, as tarifas, os emolumentos cobrados por cada negociação e, principalmente, o spread
que é aquela diferença entre o preço de quem quer comprar e de quem quer vender, certo? Isso, o spread tende a encolher muito. E a regra fundamental da economia dita que, quando o custo de transacionar um ativo cai, o preço se torna muito mais justo e eficiente. E o mercado mais barato atrai inevitavelmente uma frequência muito maior de negociações. Faz todo sentido. Fica mais barato operar, o dinheiro gira mais vezes. E isso leva a gente a uma engrenagem que só pode existir em um ambiente com múltiplas bolsas. Um conceito que hoje, para o mercado à vista brasileiro, é praticamente ficção científica. Pois é, estamos falando da arbitragem entre bolsas. Isso é muito comum lá fora. Quando você tem a Base Exchange e a bolsa tradicional negociando as exatas mesmas ações, podem surgir pequenas discrepâncias, papo de centavos. Centavos que duram milissegundos, né? Exatamente, milissegundos entre as duas plataformas. A arbitragem é justamente a estratégia de comprar onde está um centavinho mais barato e vender instantaneamente na outra praça onde está um centavo mais caro. Mas, peraí, isso soa como algo que beneficia só os supercomputadores. Aqueles fundos de alta frequência que têm robôs caçando esses centavos na tela. Por que uma pessoa comum que investe pensando na aposentadoria deveria se importar com robôs ganhando frações de centavo? Olha, essa é uma excelente pergunta. Pode parecer que a arbitragem só beneficia quem opera o algoritmo, mas, na verdade, ela cria o que a gente chama de liquidez contínua. Como assim? Para conseguir lucrar com essa diferença mínima, os algoritmos precisam colocar milhares de ordens de compra e venda o tempo todo. Essa verdadeira enxurrada de ordens acaba estreitando o spread para todo mundo. Então, quando o pequeno investidor decide comprar o lote de ações dele, ele encontra um preço muito mais justo e imediato. Ah, entendi. Porque os robôs já preencheram as lacunas. Perfeito, eles garantem que o mercado não tenha buracos de liquidez. E sabe o que mais? Isso atrai um volume brutal de capital estrangeiro especializado. Um dinheiro que hoje simplesmente não entra no Brasil por falta de oportunidade de arbitragem estrutural. Fantástico. O cenário que está se desenhando, então, é de mais volume, mais capital estrangeiro, spreads mais justos e uma guerra benéfica de tarifas. Mas, descendo para a realidade prática, existe um desafio logístico imenso aí. Sim, a logística da coisa. É porque se a gente vai ter duas vitrines com preços ligeiramente diferentes e piscando em milissegundos, como garantir que o investidor pessoa física não se perca? Aquele cara que opera pelo celular no intervalo do almoço, não saia prejudicado. Ele vai ter que ficar fazendo cálculos complexos para decidir em qual bolsa vai enviar a ordem? Porque, sinceramente, isso seria impraticável. Inviável, com certeza. Mas, se conectarmos isso com o cenário maior do nosso ambiente regulatório, a resposta para essa preocupação já existe e tem nome. Chama-se Best Execution, ou, em bom português, melhor execução. Com a chegada da concorrência, a nossa Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, vai exigir que essa norma entre em cena com força total. E o peso dessa decisão matemática não vai cair no colo do investidor, vai cair no colo dos intermediários. As corretoras de valores. Exatamente, as corretoras. Interessante usar uma analogia aqui. Atualmente, as corretoras funcionam quase como, sei lá, carteiros. A ordem de compra é emitida, a corretora pega esse pacote e simplesmente entrega no único endereço que existe no país. É uma via de mão única, sem muito o que pensar. Mas, a partir desse início de 2027, elas não vão poder ser só mensageiras. Vão ter que virar estrategistas de alto nível. É uma ótima analogia. A corretora passará a ter um dever fiduciário ainda mais rigoroso. O sistema dela vai ser legalmente obrigado a consolidar os dados, tanto da base exchange quanto da bolsa tradicional, de forma simultânea. Em frações de segundo, o roteador da corretora vai avaliar qual das duas praças oferece a condição matematicamente mais vantajosa para o cliente e aí sim direcionar a ordem para lá. E é crucial enfatizar para quem acompanha a gente que essa condição mais vantajosa não é só o valor de face da ação piscando na tela, né? Tem uma matemática invisível acontecendo ali. Muito bem lembrado. O preço da tela isolado pode ser uma ilusão. A corretora vai precisar calcular o preço líquido. Digamos que a ação de uma empresa esteja custando R$ 10 na bolsa A
e os mesmos R$ 10 na Bolsa B. Só que a Bolsa A está cobrando uma tarifa de registro menor naquele exato dia. O algoritmo da corretora tem a obrigação de enviar a sua ordem para a Bolsa A. Para garantir que o custo total da operação no bolso do cliente seja o menor possível. Exato. E o processo inteiro, a beleza desse mecanismo é que ele será invisível e totalmente automático pelo home broker do varejo. Quem opera de casa não vai precisar abrir 2 monitores, cruzar dados, nada disso. Ficar suando frio para escolher o momento exato do clique. O home broker já faz o trabalho pesado. Isso mesmo. Mas para os gigantes do mercado, os investidores institucionais que movimentam bilhões, aí a dinâmica muda para melhor, oferecendo algo que eles prezam muito: flexibilidade e controle tático. Como assim? Eles vão ver as duas coisas separadas. Sim. Um grande fundo vai ter acesso direto às 2 telas de cotação simultaneamente. Se um gestor precisa montar uma posição gigantesca, digamos, comprar 2 milhões de ações de uma única empresa, fazer isso de uma vez numa única bolsa alertaria todo o mercado e faria o preço disparar contra ele próprio. Faz sentido. O famoso impacto de mercado. Pois é. Com 2 bolsas, ele ganha a flexibilidade de fracionar essa ordem de maneira inteligente, absorvendo a liquidez disponível em ambas as praças, sem causar distorções violentas nos preços. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque melhorar o preço de entrada na hora da compra é só metade da equação da eficiência. A outra metade, e o mercado de capitais é governado por isso, é o tempo. Depois de garantir o melhor preço em milissegundos, o que acontece com a velocidade com que o dinheiro efetivamente muda de mãos? A velocidade de circulação do capital. Isso é o verdadeiro batimento cardíaco de uma economia moderna. E, historicamente, o tempo de liquidação sempre foi o grande gargalo da infraestrutura financeira no mundo todo. Para quem escuta a gente e talvez não tenha isso fresco na memória, hoje, quando você vende uma ação, o saldo até aparece na tela do celular na hora, mas aquilo ali é virtual. Tradicionalmente, o mercado trabalha no padrão D+2. O dinheiro demora 2 dias úteis para processar e ficar livre na conta para saque. E a Base Exchange vai revolucionar isso, porque ela já planeja iniciar em 2027, cravada no padrão D+1. Mas a tecnologia deles vai além, não vai? Vai muito além. O padrão D+1, liquidando no dia seguinte, já é um avanço absurdo. Mas a tecnologia proprietária da nova bolsa já nasce pronta e arquitetada para algo que parecia inalcançável: a liquidação em D+0. D+0, liquidação no mesmo dia. No mesmo dia. A transação, a transferência física da ação e o dinheiro à conta, tudo resolvido no mesmo dia. Uau! Isso muda o jogo completamente. Quer dizer que eu posso vender uma posição de manhã e antes do almoço o capital está integralmente liberado para eu reinvestir em outra coisa? Exatamente isso. Mas, do ponto de vista sistêmico, como isso funciona? Se o mercado sempre precisou de dias para confirmar dados e não dar erro, como garantir D+0 sem quebrar nada? O segredo está no mecanismo inovador de opcionalidade que eles desenharam. O D+2 só existe porque sistemas muito antigos precisavam de tempo para conversar e checar se o vendedor tinha ação e o comprador o dinheiro. A Base Exchange vai ter um recurso na própria plataforma, um checkbox mesmo. Um botãozinho ali na hora de fechar negócio. Isso. Se o comprador e o vendedor concordarem com a liquidação expressa, clicando nesse checkbox, e se o ativo não estiver pagando proventos, tipo dividendos naquele período, a tecnologia faz a checagem instantânea e liquida a transação na hora. É impressionante a filosofia disso, porque no mercado atual, as instituições lucram muito em cima do famoso float, né? Que é aquele dinheiro que fica retido, parado no sistema, durante esses 2 dias, rendendo juros silenciosos para a bolsa e para os bancos. E a Base Exchange está dizendo que não quer lucrar em cima do float do investidor. O objetivo é devolver o dinheiro rápido. E o impacto real disso é macroeconômico. É o chamado multiplicador de giro. Se o objetivo não é lucrar no float e o capital volta rápido, ele não fica esterilizado, teoricamente isso pode dobrar o volume de giro do mercado nacional, porque o mesmo dinheiro volta para ser reinvestido muito mais rápido. É o dinheiro trabalhando em dobro na economia real. Fantástico. Mas sendo um pouco crítico agora. Para prometer transações instantâneas, o melhor preço em milissegundos,
E ainda fiscalizar tudo isso, sem erros sistêmicos, o motor tecnológico por baixo do capô tem que ser tipo alienígena. Não dá para usar um software genérico. E não vão usar. A tecnologia não é só um facilitador, é o escudo deles. A Base Exchange não vai usar infraestrutura legada ou alugada de terceiros lá de fora. Tudo é código binário nativo, 100% proprietário da Flow Technologies. Que é uma empresa líder em execução eletrônica aqui no Brasil, certo? Sim, exatamente. E a vantagem de ser local e proprietária é gigantesca. Se um órgão regulador, tipo a CVM, pedir uma mudança nas regras, o engenheiro local faz a alteração na hora. Não precisa abrir um chamado e depender de equipes em Chicago, na Índia, sabe? Isso agiliza demais. Mas isso levanta uma questão importante sobre segurança global, que transcende a tecnologia. Grandes investidores internacionais olham para um país emergente, com uma só bolsa, e pensam o seguinte: quem tem um não tem nenhum. É o risco sistêmico. Se a bolsa única cai, o Brasil inteiro sai do ar. Pois é. É um risco sistêmico enorme para um fundo de pensão gringo colocar bilhões aqui. Ter a Base Exchange diminui esse risco do país sair do ar, criando uma redundância. Isso atrai uma alocação de capital gringo muito mais robusta. É como ter um gerador de energia de backup para o sistema financeiro nacional. E para suportar tudo isso, a gente tem que falar da aprovação inédita que rolou. Porque muita gente acha que bolsa é só a tela de negociação. Mas tem a Câmara de Compensação, a Clearing. A Clearing é a espinha dorsal. É ela que liquida as operações e garante que ninguém vai levar calote. E para fechar a grandiosidade desse projeto, é a primeira vez desde o descobrimento do país que uma bolsa, que é o casamento de ordens aprovado pela CVM, e uma clearing, que é a liquidação aprovada pelo Banco Central, passam por esse processo duplo e simultâneo. É um marco histórico. As duas coisas aprovadas juntas. E eles começam por onde? Inicia-se com o mercado à vista. Ações, BDRs e os ETFs, para depois, com a infraestrutura consolidada, expandir para contratos futuros e o vasto mundo da renda fixa. E não dá para ignorar o elefante na sala quando se fala de tecnologia hoje. A inteligência artificial. Só que aqui não é para dar dica de compra de ação, né? Não, longe disso. A IA também foi desmistificada nesse projeto. Ela não vai servir só para automatizar negociações, mas será uma ferramenta instrumental pesada para supervisão de mercado. Focada na segurança, então. Isso. Ela vai atuar detectando fraudes, atividades suspeitas, ordens falsas e garantindo um ambiente íntegro, justo e transparente para auxiliar a CVM e o Banco Central. É a polícia do mercado operando em nanosegundos. Então, o que tudo isso significa, né? Resumindo essa nossa imersão de hoje. A chegada da Base Exchange no início de 2027 não é sobre uma briga de empresas. É sobre colocar o mercado financeiro do nosso país num patamar de maturidade inédito. Mais liquidez, custos literalmente esmagados, execução inteligente com o Best Execution e a velocidade do D+0. É uma vitória absoluta para quem investe. Pensamento provocativo final aqui, que não abordamos diretamente, mas que é o grande legado disso tudo. Qual seria? Pense bem, se o capital no Brasil se tornar mais barato, mais rápido e muito mais acessível graças a esse ecossistema altamente eficiente, como isso poderá mudar o espírito empreendedor das nossas próximas gerações? Nossa, essa é uma ótima reflexão. Sim, porque será que a facilidade de abrir capital e captar recursos numa bolsa mais barata fará com que o país deixe de ser conhecido apenas pelas altas taxas de juros para se tornar um verdadeiro celeiro global de empresas de inovação? E detalhe, empresas financiadas pelo próprio povo. É uma visão poderosa. O mercado de capitais que finalmente funcione como uma verdadeira poupança de longo prazo da nação. Isso pode ser exatamente a chave que faltava para destravar o nosso futuro econômico. E no fim das contas, quem constrói essa casa dos sonhos não vai mais ficar refém de uma única loja. A partir do início de 2027, as fundações do mercado serão outras. Muito obrigado a quem nos acompanhou e até a próxima.